E a gente segue com esse tema aqui no estúdio com o jornalista João Nogueira. João, o corte, de tarifas aí proposto pelo governo garante a queda do preço dos alimentos? Como é que isso pode ser feito? Bem-vindo novamente. Boa tarde, Pri. Boa tarde a todos que nos assistem. Pri, para a redução dos impostos de produtos importados para baratear os alimentos tem uma eficácia incerta de acordo com os especialistas. Na teoria, cortar tarifas poderia até baratear, mas se a gente olha para o cenário macro, a gente tem o dólar alto, nós temos fretes caros, além da variabilidade climática de uma região para outra, Além disso, a gente não sabe até agora quais serão os produtos que serão inclusos nesta lista que o governo prepara, que o governo imagina, nem a dedução das alíquotas sobre o imposto de importação. Eu conversei com o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o meu xará, o João Eloy Olenik. Ele nos explica como que funciona o imposto sobre os produtos importados. Vamos acompanhar. O imposto de importação, por exemplo, é o que nós chamamos de um tributo, tá? Em que ele pode ser, a qualquer momento, ter suas alíquotas reduzidas. Ele não está feito a um período em que, por exemplo, você tem aí o princípio da anterioridade, como tem na nossa Constituição, que você tem que esperar ou 90 dias ou até o final, o exercício seguinte, para você colocar em prática. Então, nós temos o IPI, o IOF, o imposto de importação, o imposto de exportação, que são esse tipo de tributos. Então, à medida em que o governo quiser, ele pode simplesmente assinar um decreto e diminuir o percentual, ou até zerar o percentual desse tipo de tributação. Então, tem que ver aí quanto que esse percentual do imposto de importação interfere no preço final do produto. Qual é a alíquota das matérias-primas e dos insumos que vão ser zerados. Para ver se é realmente relevante, se dá um resultado. Agora, João, a gente sabe que o governo federal está muito preocupado com os preços aí dos alimentos. Não só o governo federal, Todo mundo. Todos nós brasileiros. Mas de que forma eles são constituídos? Explica para a gente. A gente preparou uma tela para exemplificar, São vários os fatores, são múltiplos fatores. Eu acho que é a tela anterior, pessoal. Essa é a segunda tela que a gente ia trazer. Agora Ótimo. sim. Então, como são formados os preços dos alimentos? A gente fez aqui, a gente enxugou, tá, Pri? Então, oferta e demanda, A quantidade disponível e o quanto as pessoas querem comprar de fato. Os custos, aí a gente inclui custos de produção, custos de transporte, que é um dos grandes fatores, que pesa. O armazenamento, a gente sabe que o Brasil tem um déficit em armazenagem que ultrapassa a casa de 80%. E os impostos, a gente vai detalhar alguns produtos, o peso dos impostos já. As questões econômicas, então a gente pode trazer aqui inflação, que está pegando para o povo brasileiro, o câmbio, que a gente está falando do dólar, políticas do governo. E outros fatores que são importantes, a época do ano, a sazonalidade, a qualidade e o local de venda também fazem diferença. Agora vamos verificar o peso dos impostos para quem produz aqui no Brasil. Isso para quando chega no produtor, no consumidor, perdão. Então, no caso da batata, 12,19%. No caso do feijão, só de imposto, 20,15%. No caso da cebola, quase 30%. A carne bovina ultrapassa os 30% e o frango, 31,22%. Esses dados são do IBPT. E eu falei também sobre esse peso que incide sobre a produção aqui no Brasil. E o vice-presidente do IBPT, o João, ele traz para a gente agora a oportunidade que a gente está perdendo com a reforma tributária. Vamos dar uma olhada no que ele fala. Nós podemos aproveitar aí essa reforma tributária, para fazermos algumas PECs, que é a questão da emenda constitucional, e tornar todos os produtos alimentares do agronegócios imunes. Ou seja, não se pode tributar produtos de alimentação. Por quê? Porque assim nós estaríamos colocando em prática aquilo que é prometido na nossa Constituição Federal, que é a alimentação para todos. E seria uma grande forma de acabar com a fome no país.
não tem tributação sobre alimento. Tem muitos países que não têm a tributação sobre alimentos. Por que o Brasil insiste em tributar? Até porque a alimentação, os produtos, né, para a gente poder se alimentar, já sofrem o risco de diversas variáveis incontroláveis, que uma delas é justamente o clima, né? Então, o produtor que tem essa empresa a céu aberto já sofre demais com isso, não é verdade? Com certeza. O João Lenick, ele até citou que os livros no Brasil não têm tributação, porque a comida aqui é um bem essencial, assim como os livros, né, tem, né? Muito bem colocado. João, sempre um prazer tê-lo aqui no jornal, deixando as coisas mais simples e mais claras aqui para os nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.